Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora as implementações computacionais dos métodos usando script. O script é uma lista de comandos que a gente vai colocar para ser executado e aí o programa rodar. A gente estava usando o MATLAB para fazer isso no laboratório, só que o MATLAB é um software pago, então a gente vai trabalhar com o Scilab, que é um software bem parecido com o MATLAB. Tem alguns comandos um pouquinho diferentes, mas no geral eles vão ter comandos bem parecidos. E qualquer diferença que tiver para o MATLAB eu informo. Já falei para vocês como baixar, vão lá no site do próprio Scilab e pode baixar a versão que mais se adequa ao seu computador. Na descrição aí da ferramenta aulas também tem o link para vocês baixarem, então podem baixar para começar a trabalhar com o Scilab, é gratuito, né? E aí ele tem algumas telas muito parecidas com o que a gente encontra lá no MATLAB, essa tela de comandos, onde a gente vai botar aqui o comando para ser executado. Sei lá, eu quero somar 2 mais 3, ele vai executar o comando aqui. A gente tem aqui a tela de variáveis, que são todas as variáveis que a gente coloca nessa tela de comando, ele vai guardando aqui. Isso daí fica guardado mesmo se você fechar o programa. Aqui a gente tem um histórico de comandos, que também fica guardado. Todos os comandos que você vai dando vai aparecendo aqui, ó, com a data, o horário que você colocou. Eu resetei essa tela de histórico para mostrar para vocês hoje, mas tudo que vocês guardarem aí na tela de comandos vai ficar registrado aqui nesse histórico de comandos, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem limpar essa tela de comandos também. Pode vir aqui em editar e limpar histórico. Ou limpar a tela de variáveis também e assim por diante. A gente vai trabalhar com os métodos iterativos, raiz de função e sistemas lineares. Hoje eu vou começar fazendo os métodos iterativos. Só que eu não vou usar aqui essa tela de comando, porque se eu boto x igual a 2, por exemplo, eu não consigo voltar aqui nesse x e deletar ele, ó. Ele fica parado aqui nesse x. Então não vai dar certo a gente fazer isso. Então nessa tela de comandos, quando você executa o comando, ela executa e não dá para retornar e corrigir. Vou limpar aqui a tela de comandos para limpar o mesmo comando do MATLAB, CLC, que vai fazer a limpeza aqui dessa tela. E a gente vai trabalhar usando o SciNotes, que é esse bloquinho aqui no canto esquerdo, que nesse bloquinho, quando você for fazer, se você escrever x igual a 2, só que não era para ser x igual a 2, você pode voltar e deletar, que não é possível lá na tela de comandos, tá? Então nessa tela aqui a gente pode colocar todos os comandos do método e depois corrigir se por acaso tiver alguma coisa errada. Então para começar, eu fiz aqui uma lista dos comandos da sequência que a gente utiliza normalmente para resolver os problemas de raiz de função, método da abstração ou CORDOS, que a gente faz tanto nas planilhas quanto à mão, tá? Então a gente vai seguir essa sequência usando os comandos necessários aqui do Scilab. Primeira coisa, a gente precisa informar um intervalo, A igual a 1, B igual a 2. Depois a gente precisa informar qual é a tolerância. Eu vou chamar de TOL, só tolerância igual a 0.1. Aqui tem que usar ponto para separador decimal, não é vírgula, tá? Se usar vírgula vai dar errado. Depois eu tenho que informar quem é a função. Aí para informar quem é a função é um pouquinho diferente do que a gente faz, tanto nas planilhas quanto no MATLAB. Aqui para definir a função a gente usa o comando def. Aí entre parênteses a gente vai colocar entre aspas simples primeiro, que o y ele vai ser uma função de x. Então, para saber que o y depende da variável x, dependendo do valor do x a gente vai ter o valor de y. Separo com a vírgula, abro aspas de novo. Vou dizer que nesse caso o meu y ele é igual a x elevado à terceira menos 7. Então seria a minha função x à terceira menos 7, fecho aspas no final. Pronto, definir a função, vou dizer qual é a minha condição para eu ter ou não a raiz. A nossa condição para a raiz dar certo ou não
a gente tem um intervalo onde o valor da função troca de sinal. A gente simbolizou isso lá pela multiplicar os valores da função e ele tem que dar negativo. Então eu vou dizer que se, e ele já completou aqui o então e o end, né? Então se o f de A vezes o f de B. E aí agora eu posso escrever f de A e f de B, porque eu já defini aqui que a função depende de quem está dentro de parênteses, né? Então vai depender do A e do B. Se isso for maior que zero, ou seja, positivo, significa que ambos são positivos ou ambos são negativos. Então, eu vou dizer para ele trocar o intervalo. Para falar qualquer coisa, ou pedir para mostrar qualquer resultado, qualquer frase, você tem que escrever o disp. Então, se eu quiser que apareça um resultado, eu digo disp x ou disp a. Se eu quiser uma frase, é a mesma ideia do Excel, tem que botar entre aspas, mas aqui é aspas simples, tá? Não é aspas duplo. Então, disp trocar o intervalo. E ela vai me informar que eu tenho que trocar esse intervalo. Se não, aí eu vou... Os comandos têm que ser sempre em letras minúsculas, senão aí eu vou começar a aplicar o meu método. Então, sempre em inglês, tá, os comandos, se, o if, o then é o então, o else é o se não. Então a gente vai começar a implementar o nosso método. Para começar a implementar o método, eu tenho que definir primeiro quantas iterações a gente vai fazer. Para definir a quantidade de iterações, eu vou dizer que para i variando de 1 até 200 iterações, por exemplo. Então, i igual a 1, 200, é para ele definir uma quantidade de 1 a 200 iterações. Então, para i variando de 1 a 200 iterações, a gente vai fazer o seguinte, o cálculo da aproximação do x. Então, ele vai me dizer que o x vai ser igual a mais b sobre 2. Isso aqui é o método da bisseção. X é igual a mais b sobre 2. Embaixo eu vou botar um disp e pedir para ele me mostrar esse valor de x. Só que para eu não confundir esse x que está aqui com o x lá da definição da função, vou chamar aqui de xn, só para me dizer que é o x da aproximação, x iterativo. Então quando o i for 1 é o x1, quando o i for 2 é o x2, então vou chamar de xn para qualquer quantidade de iterações. Pedir para ele me mostrar esse xn depois, porque o xn é a nossa aproximação do x. Depois que eu faço o cálculo da aproximação, vou fazer o cálculo da função nesse x aproximado. Então, vou calcular quanto que é a f do xn. E aí eu vou calcular para saber o sinal, se é positivo ou se é negativo. Depois eu faço o cálculo do erro. Para calcular o erro, a gente vai fazer a diferença entre um valor atual menos um valor anterior. Só que no caso da absceção, vou pegar aqui a imagem, quando eu faço um intervalo e calculo o meu x, eu estou dividindo esse intervalo na metade. Então, se eu fizer a menos xn, ou se eu fizer o xn menos o b, é a mesma coisa, porque eu vou estar trabalhando com o mesmo tamanho de intervalo, porque eu dividi na metade. Então, para calcular o erro, tanto faz eu calcular a menos xn ou xn menos b, o resultado vai ser o mesmo. Então, vou botar ABS, valor absoluto, entre a menos xn, ou xn menos b, que vai dar o mesmo resultado, porque é dividido na metade. Então, eu vou calcular o erro, e depois que eu calculo o erro, voltar para cá, eu faço a informação do critério de parada. Então, eu vou dizer para ele como é que ele vai parar. Então, como é que ele vai parar? Ele vai parar se o erro for menor ou igual à tolerância. Então, se o erro for menor ou igual à tolerância, ele vai parar de fazer. Então, vou mandar ele me informar que disp para. Se o erro não for menor ou igual à tolerância, então, se não, a gente vai ter o disp continua. Sempre entre aspas, porque é palavra. E aí eu terminei
as minhas informações do critério de parada. Só que aqui eu só estou mandando ele me informar quando para e quando continua. Eu não estou informando ainda para o Scilab, né, para o script dele, que é para ele parar de fazer iterações. Para ele parar de fazer iterações, então eu vou dizer o seguinte, que se o erro realmente for menor ou igual à tolerância, então ele vai parar, break, ele vai parar de fazer as iterações. E aí, se não, ele vai continuar. E aí eu não preciso dizer para ele continuar, porque o programa já está fazendo as iterações. Então, só finalizo aqui o meu break, o meu se, né? Então, eu vou botar a condição que se o erro for menor ou igual à tolerância, ele para. Se não, ele já está continuando por causa do for que eu coloquei. Aí eu disse qual é a condição de parada. Depois que eu dou o critério de parada, eu vou fazer qual é a condição para eu obter um novo intervalo. Porque se o break não acontecer, então ele tem que gerar um novo intervalo para que a gente tenha uma nova aproximação. E aí lembrando, eu tenho um intervalo, calculei o x. Se eu tiver troca de sinal aqui, ó, então esse cara vai ser meu novo intervalo. Como assim? Se eu tivesse, deixa eu botar aqui, esse cara negativo, esse cara negativo e esse positivo, então meu novo intervalo seria de xn a b, porque aqui tem troca de sinal. Só que se esse cara for positivo, a troca de sinal é desse intervalo, então esse cara seria meu novo intervalo. Então se a f de a vezes a f de xn for menor que zero, troco o sinal, então meu novo intervalo é de a até xn. Se o novo intervalo é de a até xn, o meu novo a é o próprio a anterior, o meu novo b é o xn, ou seja, quem finaliza o intervalo agora é o xn. Caso contrário, caso isso daqui seja negativo, então esse intervalo não serve, ou seja, a f de a vezes a f de xn é positiva, então esse intervalo não serve, porque negativo vezes negativo é positivo, o que significa que o outro pedaço vai ter troca de sinal, ou seja, o meu novo intervalo vai ser do xn até o b. E aí o meu novo a, quem começa o intervalo agora é o xn, e o meu novo b é o b. O que que interessa aqui pra gente? Interessa que se acontecer isso daqui, eu só vou trocar o b vai ser o xn. Se não, vai acontecer essa outra coisa e eu vou trocar o a vai ser o xn. Então lá nos meus comandos eu vou colocar o seguinte: se o f de a vezes o f do xn ele for menor que zero, então se ele for menor que zero, vai acontecer isso daqui, ó. Novo intervalo é de a até xn, então troco o b por xn. Então vou voltar aqui. Então a gente vai ter que o b vai ser igual a xn. Caso contrário, a gente vai ter o outro intervalo aqui, ó. A gente vai ter esse daqui e eu vou trocar o a por xn. Então a gente vai ter que o a é igual a xn. E aí eu termino de fazer o meu novo intervalo. E aí volta para cá, ó. Aí eu vou ter o meu método pronto. Finalizei aqui a troca de intervalo, já coloquei as condições de parada, vou salvar. Arquivo, salvar como. E eu salvo esse comando. Vou salvar aqui numa pastinha que eu tenho. Unifor, cálculo numérico, Scilab. Vou chamar de método de raiz de função, biseção. Vou salvar isso daqui e depois vou mandar ele rodar. Quando eu mandar ele rodar, ele vai fazer aqui na tela de comando. Só que aqui no caso ele deu um erro. Por quê? Porque está faltando um end. Ele ainda fala aqui, ó, na linha 26. Então na linha 26 tem um end aqui que está finalizando, mas está faltando finalizar outro end. Qual o outro end que faltou finalizar? O do for. Então tenho que botar aqui mais um end. Aí eu salvo de novo. Aqui eu posso salvar e executar. E aí agora, ó, ele executou. Só que se a gente for perceber, ele fez, ó, o erro aqui é 0,25, 0,125,
0,0625. Então realmente ele vai parar aqui. Só que no método da abscissão e no método das cordas, quando ele para, a minha solução não é o resultado da onde ele parou. A solução é do próximo. Então ele teria que fazer isso mais uma vez. Então bem aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar ele fazer mais uma vez. Então vou pegar aqui um intervalo, ele vai fazer outro intervalo. Vou mandar aqui ele fazer outro intervalo. Vou dar um end. E depois eu vou dizer quem é a minha solução. A solução é quem está dentro desse novo intervalo, ou seja, a média desse intervalo. Eu estou construindo aqui a minha solução, porque a solução tem que estar dentro do novo intervalo. Então, eu vou ter a minha solução. Aí eu salvo e executo. Aí agora, ó, ele vai me dar... Opa, faltou o disp. Só um detalhe aqui, né? Disp solução. Para ele mostrar quem é essa solução. Se eu escrever em maiúsculo, tem que estar maiúsculo e faz diferença de minúsculas e maiúsculas. Então, salva e executa. E ele vai mostrar quem é a minha solução. 1,90625. Ou seja, depois do 9375 que para, ele mostra quem é a solução. E aí está terminado o método da abscissão. Ele fez 1.5, 175, 875, 9375, parou, chegou na solução que é o próximo. E aí está feito o método da abscissão. Só que aí tem um detalhe. A gente construiu todo esse método para um intervalo específico, para uma tolerância específica e para uma função específica. Ou seja, se eu quiser mudar quem é o intervalo, quem é a tolerância, quem é a função, eu vou sempre ter que voltar aqui e mudar, voltar e mudar, voltar e mudar. A gente pode fazer de uma forma que ele me pergunte lá na janela de comandos quem é cada uma dessas coisas, porque aí facilita na hora de fazer essa mudança. Então a gente vai só modificar aqui uma coisinha nesse A, B, na tolerância e no def, para ele poder, na função, né, para ele poder me perguntar quem é o A, quem é o B, quem é a tolerância e quem é essa função que a gente vai ter que fazer. Então, para fazer isso, a gente vai trabalhar com a definição de variáveis, que é com a função input. Então, vou botar bem aqui, ó, A igual, aí eu vou, em vez de colocar o valor, eu vou botar input, sempre minúsculos, comandos, abre parênteses, e aí entre aspas eu vou botar o A, para ele me dizer quem é o valor de A igual. Depois eu vou pegar essa mesma ideia, vou copiar aqui, vou jogar para o B e vou trocar lá dentro o A pelo B. Vou copiar para a tolerância e vou substituir o A por TOL. Só para a gente entender o que é que ele está fazendo aqui, eu vou salvar e vou dar o comando. Ó. Aqui embaixo, deixa eu botar aqui, 1, 2 e a tolerância, 0.1. Eu vou só limpar para ficar mais fácil de visualizar e vou rodar de novo. Quando eu estou rodando o método da abscissão, agora ele está me perguntando quem é o A. Aí a gente coloca, o A é 1. Quem é o B? Vou botar 3 agora, 3. Quem é a tolerância? 0.01. Aí ele vai fazer o método. Então agora ele está me perguntando quem são os dados, ao invés da gente deixar dados fixos. Só que a gente fez isso para o A, o B e a tolerância. Faltou fazer isso para a função. Então bem aqui na função também vou fazer isso. Ó. Eu vou colocar no lugar dessas aspas aqui, né? Vou botar input, abre parênteses, aspas, botar função igual. E ele vai me dizer quem é a minha função. E aí eu vou dar salvar e dar um enter aqui. Opa, deu um errozinho aqui. Apareceu porque tem que estar entre aspas. Ou não, falta um parênteses aqui.
porque eu tenho que fechar parênteses daqui e tenho que fechar o parênteses do def. Salvar, aí ele vai me perguntar quem é o A, 1, quem é o B, 2, quem é a tolerância, 0.01, quem é a minha função, aí entre aspas, y igual, vou botar mesmo, x elevado à terceira menos 7, fecha aspas, menos 7, fecha aspas, e aí ele vai calcular e vai fazer nosso resultado. Quando parar, ele me dá a solução logo embaixo. Então eu coloco esse comando input para eu não ter que ficar alterando toda a vida aqui nas notas, né, na lista de comandos que a gente já fez, para não correr o risco de eu alterar alguma parte do comando que não seja necessária. Pronto, aí eu fiz o método da abstração e aí ele vai ficar sempre me perguntando quem é esse A, quem é esse B, quem é essa tolerância, quem é essa função. Se eu quiser fazer o método das cordas, o que eu vou fazer diferente? Eu vou mudar o xn, vou mudar o xn aqui embaixo também, ó, ou a solução, né, porque é a fórmula do método das cordas, então esse daí eu vou deixar para vocês fazerem. Tem que mudar esse xn aqui, tem que mudar esse xn, essa solução aqui, né, então tem que mudar o método nesses dois casos. Só fazer lá a fórmula do método das cordas nesses dois casos. E outra coisa que a gente vai ter que ajeitar é aqui, ó, na hora de calcular o erro. Porque o erro aqui a gente está calculando como sendo o valor absoluto entre o A e o xn. Só que no método da abstração, isso daqui vai ser o mesmo tamanho. No método das cordas, não. No método das cordas, pode ser que esse xn ele esteja bem aqui, ó, próximo do A e longe do B. E aí a gente vai ter uma diferença maior desses resultados. Então, para a gente saber quem é o menor dentre esses tamanhos, a gente pede para o Scilab pegar o mínimo entre essas diferenças. Então, o erro agora vai ser o mínimo. Eu vou só copiar aqui o valor absoluto. O mínimo entre o valor absoluto da primeira diferença, do primeiro tamanho, e o valor absoluto entre B menos xn. Que ele vai olhar os dois tamanhos. Quem for o menor tamanho vai ser o meu erro. Então ele vai pegar o menor dentre esses dois e vai calcular o erro. E aí vocês têm que trocar aqui a fórmula da solução, que é o método das cordas, e tem que calcular aqui também pelo método das cordas a fórmula do xn. E aí vocês vão ter o método das cordas e depois é só salvar. Raiz de função, vou botar só COR, cordas, e aí salva. Então é isso, vocês colocam aqui na janela do Synort esses comandos para montar de vocês, os métodos de vocês, a implementação de vocês, e aí agora sempre que precisar puxar algum desses caras que vocês vão precisar, ou o método da abstração, ou o método das cordas, só você ir na sua pasta, aqui ele não está na pasta, ele está na pasta do Scilab, deixa eu retornar aqui, então você vai lá na sua pasta, se eu achar a minha pasta é melhor, aqui, não, aqui, users, documentos, aqui o meu caminho ficou distante, Unifor, cálculo numérico, Scilab, e aí tá os meus dois métodos. Se eu quiser fazer o método da abstração, dou OK aqui, rodo ele, e aí ele vai começar a pedir. Quem é o A? Vou até colocar um aqui, o B0, por exemplo. A tolerância 0.1 e a função y igual a x elevado à terceira menos 7. Ó, nesse caso aqui ele pediu para trocar o intervalo, porque aqui vai dar o mesmo sinal. Então não vai dar certo, não vai rodar o método. A gente tem que botar para rodar de novo. Botar para rodar de novo aqui. E aí colocar um intervalo que dê certo. O A1, o B2, a tolerância 0.1 e a função sempre entre aspas, y igual a x
elevado à terceira menos 7, ou qualquer função que você queira trabalhar para ele lhe dar a solução. Então é isso, vocês vão montar aí os códigos de vocês, qualquer dúvida podem me perguntar. Valeu!